Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, não repara que a minha voz hoje tá um pouquinho anasalada porque eu tô me recuperando aí de um finalzinho de uma gripe, mas tá tudo bem e já trouxe hoje aqui um conteúdo novo e muito legal pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Caixinha Linha do Tempo. Então eu quis trazer aqui pra vocês hoje uma análise psicológica sobre esse livro, que é uma das coisas que eu gosto bastante de trazer aqui. E eu tava olhando aqui os vídeos do canal e faz um tempinho que a gente não faz análise psicológica de nenhum material, então eu tô usando bastante esse livro caixinha aqui agora, então eu decidi trazer para mostrar para vocês um pouquinho sobre ele, minhas experiências e tudo mais, e como que vocês podem estar fazendo para utilizar esse livro também nos atendimentos de vocês por aí. E caso você não seja psicólogo, mas ficou interessado em conhecer um pouco mais também desse livro caixinha, não é um recurso exclusivo para psicólogos, então você também vai ser muito bem-vindo nesse vídeo de hoje para aprender um pouquinho mais sobre este material. Bora lá? Vamos começar conhecendo um pouquinho da caixinha, né? A caixinha é bem pequenininha e vem escrito aqui logo na capa o nome da autora, que foi escrito pela Monica Keir, o título do livro, que é a Linha do Tempo, e aqui embaixo mais alguma descrição dele, que fala que são 100 perguntas para organizar as lembranças, resgatar as emoções e entender a sua história. O que eu achei bacana nesse livro aqui é que na parte de trás, né, em vez de ter uma descrição sobre o que é o livro de forma geral, a autora deixou aqui como utilizar. Então ela já deixou uma dica de atividade para vocês aqui na parte de trás do livro. Então é só você virar aqui a caixinha que você já consegue ter uma ideia de como utilizar esse material aqui, que ela propõe. Trace uma linha reta numa folha de papel, uma das pontas é o seu nascimento, ou um pouco antes, e a outra é o agora. Depois vai pegando cada uma das cartas dentro desse livro, em forma de caixinha, e responda as perguntas, assinalando o ano de cada acontecimento. Então ela já propõe que pode ser feito realmente como uma linha do tempo, né? Você criar ali a linha do tempo e ir utilizando. Isso foi um dos motivos pelos quais eu comprei esse livro, porque eu gosto bastante de trabalhar com os meus pacientes a ideia de linha do tempo, essa criação de história, né, de construção mesmo, de início, meio e fim no processo, até porque o processo da terapia cognitivo-comportamental proporciona isso pra gente, né, essa possibilidade de trabalhar essa zona de início, meio e fim com os pacientes. Então eu acho super bacana essa ideia de trabalhar a linha do tempo. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu comprei esse livro. Porém, eu não gosto de trabalhar, eu, Laiane, não gosto de trabalhar com os meus pacientes desde muito lá atrás. Por quê? Dentro da terapia cognitivo-comportamental também, a gente trabalha muito a ideia do aqui e agora, né? Aqui e agora focado na perspectiva de momento futuro. É o que eu levo em relação aos meus atendimentos. É claro que, em certos momentos, a gente vai fazer uma pausa, um recorte, que é super importante, pra gente trabalhar momentos de passado, etc., história, que é necessário. Enfim. Mas, na maioria das vezes, a gente não trabalha isso dentro do processo terapêutico da terapia cognitivo-comportamental. Dessa forma, como que eu trabalharia a linha do tempo na proposta da Mônica aqui em relação ao livro? Eu utilizaria um momento em relação àquilo que a pessoa está trazendo como conflito, ou seja, o momento inicial daquele pensamento automático que proporcionou aquela situação na vida daquele sujeito, para o agora. Então, em vez de a gente traçar a questão da data do nascimento ou um pouco antes, a gente trabalharia a questão da data do acontecido, né? Do problema em questão que a pessoa me trouxe pra gente estar trabalhando no consultório, até o hoje, que é o momento em que ela me procurou de fato pra gente poder estar fazendo o seu processo terapêutico. Ambas as formas funcionam da mesma maneira, tá? Lembrando que quando eu trago as análises psicológicas aqui pra vocês, eu trago também a minha opinião em relação ao material e a forma como eu estou utilizando. Por isso que já tô falando pra vocês mais ou menos dessa forma adaptada sobre como eu utilizo. Agora, vamos abrir a caixinha pra gente poder conhecer um pouquinho por dentro aqui do livro. Gente, então eu já tirei aqui as cartinhas daqui de dentro pra não fazer bagunça, tá? E vou mostrando elas aqui na minha mão mesmo pra vocês. Então, ó, é um bloco assim, ó, com 100 cartinhas e todas elas vêm com uma perguntinha escrita. Daqui a pouco a gente fala das cartinhas. Antes eu quero dar uma ênfase pra uma cartinha específica que é diferente de todas, que é aquela cartinha que vem escrito aqui, né? Todas as informações da autora, todas aquelas partes que fala sobre a edição e tudo mais, né? Quem foi a editora e tudo mais. Mas nesse livro caixinha tem uma coisa especial. A começar que essa cartinha, ela abre. E aqui dentro, além das informações sobre a autora, a gente também tem as orientações para poder usar o livro caixinha da mesma forma como ela tinha instruído aqui na parte de trás, lembra? Que eu expliquei agora há pouco para vocês
sobre a forma, né, de fazer a linha do tempo e tudo mais, a sugestão dela. Então isso eu achei bem bacana, porque aqui ela já coloca até os materiais que vocês vão precisar para usar esse recurso dessa forma que ela propôs, né? Ela coloca aqui régua, folha de papel, caneta, lápis preto, lápis de cor, e tem 5 passos para vocês conseguirem seguir. Não vou ler, tá? Mas quem quiser comprar já sabe que tem aqui um manual certinho para poder utilizar o recurso de acordo com a ideia do que a Mônica colocou. Por falar em Mônica, eu vou falar um pouquinho sobre a autora, que ela é fonoaudióloga, fundadora da rede Afasia Brasil e sócio-fundadora da Clean Cogni, um centro de reabilitação física e cognitiva. Ou seja, ela é fonoaudióloga, ela não é psicóloga, né? Então é um recurso que não é recurso exclusivo para psicólogos. É uma dúvida que eu já recebi de muitas pessoas nas minhas redes sociais, que é sobre esses recursos que eu indico, se são recursos exclusivos para psicólogos. E não, gente, nenhum dos recursos que eu indico aqui são recursos exclusivos para psicólogo, até mesmo porque eu sei que tem outras pessoas que não são psicólogos que me assistem, né? Mas eu sempre evidencio isso, porque eu acho importante, até mesmo para não sair nenhuma informação distorcida. Esse livro caixinha qualquer pessoa pode adquirir, como a Mônica mesmo já deixou no livro, ela já deixa até instrução, caso você não seja psicólogo, seja outro profissional, ou você não seja da área da saúde, mas ficou interessado em ter o livro, para poder fazer também aí a sua história, a sua linha do tempo e tudo mais, você pode comprar livremente, inclusive o link desse livro eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá? Para vocês que tiverem interesse em adquirir o de vocês por aí, mas não é um recurso exclusivo, então assim, não precisem ficar preocupados em relação a isso. Ok, como é que a gente vai fazer pra gente conhecer as cartinhas? Eu vou tirar as 3 primeiras cartinhas aqui de cima que aparecerem, vou ler a pergunta pra vocês e vou dar uma ideia de como eu utilizaria isso com os meus pacientes, tá? Então vamos lá. Lembrando, gente, que eu sou psicóloga, então eu vou dar a minha versão em relação à minha opinião como psicóloga, tá? Mas vou tentar também falar aqui um pouquinho pra vocês que não são da área da saúde e tudo mais, pessoas que me assistem aqui, sobre como utilizar também esse livrinho caso vocês queiram, tá? Bora lá. A primeira pergunta fala o seguinte: qual foi a última vez que você perdeu alguma coisa? O que você perdeu? Como psicóloga, eu utilizaria essa pergunta com os meus pacientes para trabalhar questões focadas em luto, perdas mais significativas, como trabalho, relacionamento, o próprio luto em si, né, de mortes, enfim. Mas dá para se trabalhar também isso daqui para ter uma perspectiva em relação a até onde que o paciente compreende que aquilo é uma ideia de perda de fato, ou se o paciente não tá tendo aquela compreensão de que, mesmo que eu perdi o meu emprego, isso pra mim não tem esse significado como deveria ser, né? Pra provocar essa noção também de perspectiva até onde a pessoa está em relação aos sentimentos e a dor que ela tá sentindo, né? Perante ao que foi trabalhado ali. Então, eu trabalharia essa ideia de perda em cima desse significado, tá? Mais de luto e etc, que eu acho que seria interessante. A próxima cartinha já fala o seguinte: como você comemorou seu último aniversário? Gente, eu adoro essa cartinha, porque dá pra gente trabalhar muitas coisas em relação a ela. Dá pra gente trabalhar tanto aquela perspectiva de questão de alegria, felicidade, como questões também de pressão em relação a essa informação. Eu conheço pessoas, por exemplo, que lidam com a noção de aniversário como um tabu muito grande, né? Do tipo, nossa, tô ficando velha, ou ai, eu tô pra fazer, sei lá, 30 anos e não tô onde eu gostaria de estar, e me sinto frustrada, etc. Então, assim, dá pra gente trabalhar N sentimentos com essa cartinha, eu acho muito legal isso. Então, pra você que tá aí, que não é psicólogo e gostaria de comprar esse livro, né, gostaria de ter esse livro, dá pra você refletir muito sobre isso, essa perspectiva de idade, essa perspectiva de conquista, trabalhando sentimentos como frustração, perdão consigo mesmo, felicidade, tristeza, enfim. Dá pra trabalhar muitas emoções com essa cartinha. Então, é uma cartinha que fica aberta a N ideias, né? Dá pra gente fazer tanto como questionamento, como reflexão também dentro da sessão, principalmente perto do mês de aniversário do paciente em questão, né? Então, é uma cartinha também que eu acho muito boa e é uma das coringas que tem nesse livrinho. O que significa isso? Que ela tem várias possibilidades de serem utilizadas, não apenas como no formato de linha do tempo. E isso é muito bacana nesses livros caixinhas. E a última cartinha é a seguinte: qual foi a sua maior conquista na vida? E aí, gente, qual foi a sua maior conquista na vida? Eu acho que essa pergunta ela já diz tudo, né? Eu acho que dá pra trabalhar tanta coisa aqui que eu não consigo nem exemplificar, mas levando pro lado do título do nome da caixinha,
dá pra fazer uma linha do tempo, de fato, com os pontos fortes e os pontos fracos da vida do paciente e depois trazer isso à tona, né, da questão das maiores conquistas, mostrando e fortalecendo sentimentos como você é capaz, acredite em você, né, que seriam sentimentos, não, falei errado, desculpa, seriam cartões de enfrentamento, né, com frases positivas e motivacionais para auxiliar a pessoa em relação ao dia a dia. Então, assim, dá tanto para usar como formato de linha do tempo, como para usar como formato de cartinhas aleatórias que você pode tirar ao longo das sessões, ou decidir como um tema de consulta, né, falar sobre conquistas com aquela pessoa e proporcionar essa reflexão a mais, que eu tenho certeza que vai ser de muita eficiência, porque já usei dessa forma aqui também nas minhas sessões. Inclusive, elas estão por cima porque foram as últimas, né, que eu utilizei nas minhas últimas consultas por aqui. E acabou calhando de ser alguns dos exemplos de que eu tive aqui com os meus pacientes, né, nesses últimos dias por aí. De maneira geral, eu recomendo esse livro caixinha. Eu acho que ele é muito interessante, ele é muito estimulante, dá pra gente trabalhar muitas emoções aqui. Então, assim, é um recurso específico para aqueles psicólogos ou profissionais ou pessoas que estejam querendo realmente fazer análises e reflexões sobre suas emoções. Então, eu acho que é o que proporciona, de uma forma geral, esse livro aqui. Não foca em nenhuma emoção específica, mas ela vai trazer muitas reflexões em cima daquelas emoções que são mais negativas. Então, como eu dei exemplo aqui, né? Frustração, luto, perda, questões de consigo, não consigo, para essa evolução de pensamento de você é capaz, olha o tanto que você já chegou, o quanto que você atingiu, né? Todas as coisas que você já realizou na sua vida, proporcionar momentos mesmo de felicidade para o paciente de uma forma geral. Enfim, então ele vai tracejar essa questão de linha do tempo de uma forma geral em relação às emoções, principalmente dos pacientes. Então, se você está procurando um material para trabalhar esse tipo de conteúdo com o seu paciente, com certeza esse livro caixinha aqui, Linha do Tempo, vai te auxiliar bastante por aí também. Foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise psicológica por aqui. Vou trazer mais conteúdo pra cá, mas se você tiver alguma dica de material que você queira ver por aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Se eu já tiver o material, eu já trago. Senão eu dou um jeito de conseguir o material pra gente poder conversar por aqui também. Combinado? Lembrando que eu vou deixar o link desse recurso aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em adquirir o seu também, beleza? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, de ativar o sininho das notificações para o YouTube te entregar sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica, e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!